Muito bem, então voltando aqui com a nossa aula, nesse vídeo nós vamos programar, para não ficar muito longo, tá? Vamos fazer em duas etapas. Primeiro vamos programar o evento de salvar, tá? Um novo registro. Depois a gente vai programar o evento de atualizar, tá? Que vai ficar os dois no mesmo botão, tá bom? Ou você, se for um novo registro, ele vai identificar e vai salvar. Se não for, se já tiver aqui carregado, for uma atualização, ele vai identificar e vai fazer essa atualização aí automaticamente. Perfeito? Então vamos clicar duas vezes aqui no botão salvar. Abriu aqui o evento, clique do botão. Da mesma forma que a gente vai definir então algumas variáveis, né, que é o din wb as workbook, din sh as worksheet. Vamos setar então set wb recebe um diz workbook e set sh recebe um wb.sheets, abro parênteses, abro aspas, clientes, fecho aspas e fecho parêntese. Então eu vou ativar aqui o nosso wb.activate, sh.activate para ativar a nossa planilha cliente, a aba cliente. E aqui a gente vai fazer o seguinte, ó, se for, ó, if txtid.text for igual a vazio, then else and if. Então, nessa aqui a gente vai primeiro programar o evento de salvar, tá? Então, qual é a lógica? Se o txtid tiver vazio, é porque automaticamente, logicamente, né, o operador está querendo cadastrar um novo registro, porque não tem nenhum registro cadastrado, não tem nenhum registro selecionado, tá? Porque não tem nenhum ID lá nessa caixa de texto ID, tá? Porque ali é só automaticamente, ela é gerenciada automaticamente pelo sistema e ela só é alimentada quando a gente seleciona um registro aqui na nossa caixa de listagem. Não tem como inserir nenhum dado aqui manualmente, porque não tem como selecionar ela porque ela está desabilitada. Perfeito? Então, partindo desse princípio, se essa caixa está vazia e o operador ele clica nesse botão, é porque ele quer cadastrar, né, aqui algum registro. Tá bom? Perfeito. Então, voltando aqui. Então a gente vai fazer essa operação, tá? Primeiro eu preciso gerar, né, criar o ID. Eu preciso criar um ID. Então eu vou declarar aqui, ó, din ID é um inteiro. E como é que eu crio um ID? Vamos entender como é que funciona isso aqui, ó. Eu tenho uma tabela, vamos supor que essa tabela tá limpa, né? Não tem nada aqui. Vou jogar isso aqui para lá. Vamos supor que essa tabela tá limpa, não tem nada. Tá? Então, qual é o nosso padrão, né? A gente seleciona a última coluna lá no final da tabela. Aí a gente vem imediatamente para cima, tá? E aí a gente desce mais um. Não é isso? Então tá. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu venho aqui, certo? Esse primeiro registro aqui, essa primeira linha, é a linha 1, é a do cabeçalho, então aqui não tem nada, certo? Então se, quando eu clicar no botão salvar, ele identificar, né, que a linha ativa é a linha 1, então ele já vai atribuir o valor de 1 ao ID, que aí quando for salvar ele vai colocar aqui o valor 1. Do contrário, né, ele encontrando aqui qualquer linha que não seja 1, ele vai pegar o valor da linha atual, vai somar mais 1 e vai atribuir a variável ID, que quando for inserida aqui na planilha,
né, na nossa tabelinha aqui, ele vai ser colocado aqui o valor que foi atribuído lá. Ok? Eu vou dar um Ctrl Z aqui para voltar. E é isso que a gente vai programar aqui agora, tá? Então o que eu vou fazer? Ó, sh.range, abro parênteses, abro aspas, a 10.48576.end xlup.row. Perdão, ponto row não, ponto select. Ó, ponto select. Eu tenho que selecionar a linha, tá bom? Eu tenho que selecionar a linha, tá? Selecionei a linha, perdão, a célula, né? Selecionei a célula imediatamente abaixo ali do a última célula preenchida, tá? Aí eu vou verificar se a linha da célula ativa é maior do que 1. Ó, if active cell.row for maior do que 1, then else and if. Então aqui está o que a gente havia falado. Se a linha da célula ativa, que é a que a gente selecionou aqui, for maior do que 1, então não é o cabeçalho, certo? Então eu tenho que fazer o seguinte, ó, id, ele vai receber o active cell.value, ó, que é o valor que está lá na coluna A, certo? Que ele selecionou que não é o cabeçalho, mais 1. Perfeito? Do contrário, é o cabeçalho, certo? Se não for maior que 1, só pode ser 1. Então, se é 1, eu vou atribuir id, vai receber 1, que é o primeiro registro que eu estou inserindo lá na nossa tabela. Tá certo? Ok. Então, eu já tenho aqui atribuído o id. Tá? E aí, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai dar um offset nessa célula ativa. Perfeito? Aqui, ó, sh. Não, nem. Certo. Opa, calma aí. Então a gente selecionou a última célula. Perfeito? Selecionamos a última célula. Aqui o ActiveCell.row. Ok, então eu vou criar aqui uma variável aqui, ó, din. Vou criar uma variável aqui, o din. Já tenho linha? Não, né? Então din lin. Nem vou declarar, já vou colocar direto. O lin vai receber o ActiveCell.row, que é a linha da célula ativa que foi selecionada aqui, ó. Certo? Que foi selecionada aqui. Só que eu quero inserir na linha de baixo. Eu estou testando aqui, ó, a célula ativa que foi selecionada aqui em cima. Ok? Então eu vou acrescentar aqui, ó, mais um. Certo? Então eu vou inserir o exemplo. Aqui eu selecionei a linha 1, testei aqui, ó, é a linha 1, então eu coloquei 1 no ID, tá? E aqui eu defino que lin vai receber a linha da célula ativa, que é 1, mais 1, que é 2, virou 2. Então na linha 2 é que eu vou salvar os dados que eu tenho no meu formulário. Ok? Então é o que nós vamos fazer aqui agora. sh.cells. Qual é a linha? É lin, que é a linha que a gente definiu aqui, ó, certo? Qual é a coluna? Coluna 1, ponto value,
vai receber o ID, certo? Que é a coluna 1, vai receber o ID. E aqui, ó, eu posso selecionar isso aqui, copiar e colocar aqui tantas vezes quanto forem necessários. Então, ó, já tem uma, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, certo? Então, coluna 1 da planilha, ó, 2, coluna 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, nós já temos o ID. No 2 vai ser o txt nome.text. O 3 vai ser o txt telefone.text. A coluna 4 vai ser o txt e-mail.text. Ou a coluna 5 vai ser o cbx status.text. A coluna 6 vai ser o txt endereço.text. Aqui a coluna 7 vai ser o txt anotação.text. E aqui, por último, vai ser então txt imagem.text. Ok? Perfeito. Então, depois que gravar tudo, o que nós fazemos? Nós exibimos uma mensagem, né? MSGbox para o operador. Tá? Aí nós colocamos então dados gravados com sucesso, né? Vírgula, são os botões, então VB OK Only mais VB Information. E aqui o texto, né, o caption da caixa de formulário que a gente vai colocar aqui, o sucesso. Pronto. Ok? Muito bem. E depois que informarmos que já foi gravado, a gente tem que limpar os controles. E aqui é muito simples. A gente vai chamar o evento do botão limpar. Então, call btn limpar clique. É isso aqui que a gente vai chamar. Pronto. E aí depois que ele der OK, ele vai limpar os controles para um novo registro. Ok? Então vamos testar até aqui. Então vamos clicar aqui para executar. Então vou colocar aqui, ó. Já tem. Não, vou colocar então Flávio Souza. Telefone 0123456789. E-mail souza @gmail.com. O status é ativo. Opa, ativo. O endereço, vou colocar aqui qualquer coisa. Anotação, qualquer coisa. Vou carregar aqui a foto. Vou botar essa foto aqui. Tá aqui direitinho. E vou clicar em salvar. Dados gravados com sucesso. E aqui a gente já vê, ó. Ele já colocou o número 2, né? Ele já pegou aqui o valor, incrementou 1 e já colocou o novo ID aqui. E colocou os dados aqui do lado. Ok? E dei a mensagem aqui, dados gravados com sucesso. Quando clicar OK, ele vai limpar o formulário. Ó, limpou o formulário para o novo registro. Tá bom? Mas faltou aqui, ó, o carregamento dos dados aqui. Tá? A gente vai ver isso aí então na próxima aula.